tem ninguém me assistindo ainda, né? Mas, por entretanto, todavia, vamos dar uma checada, vamos ver se tá tudo certo. Tia Cristina finalmente agora iniciando verdadeiramente suas atividades na Twitch, né? Meus deuses, deixa eu mudar aqui o título da stream, que é Leituras da Semana. Foi? Foi? Não sei se foi. Não sei, né? Ok. Mangá Berserk e Noragami estão presentes, não posso deixar aqui, né? Tá tudo certo. Eu acho que está tudo certo. Eu não sei se eu tô ao vivo, gente. Eu não sei se alguém tá me vendo, eu não sei se tem alguma coisa acontecendo. Não sei mesmo. Não faço ideia. Está... não sei lá. O que tá pegando aqui? Peraí, acho que agora eu entrei. Tá bom. Vamos lá. Eu vou dar aqui rapidinho o... Nossa, eu preciso descobrir como faz isso. Como que eu compartilho mesmo a minha coisa? Bom, vamos compartilhar do jeito Neandertal, com Ctrl+C, Ctrl+V. Nem sei se isso daqui dá alguma notificação nas redes sociais de que eu estou live agora. Beleza. Foi, tá aí. Quem quiser ver. Só se quiser, né? Rafael Valente, oi, seja bem-vindo! Bom dia, meu bem, né? Então, eu vou aproveitar esse momento, né? Vou fazer uns 5 minutos, assim, de aquecimento, para o pessoal perceber que tá funcionando, que eu tô aqui. Pra quem não me conhece, eu sou a Cuxina, eu sou uma ex-videoquester, né? Eu fazia parte da equipe do VideoQuest, eu apoiava um pouquinho o canal, gostaria de ter feito muito mais por aquele canal, porque aquele canal era fantástico. E agora eu estou migrando do YouTube para a Twitch, porque recentemente eu estou fazendo várias lives de Final Fantasy VII, que é um jogo amor da minha vida. E por questões de YouTubes eu resolvi fazer essa migração e vamos ver se vira, mas no geral eu tô aqui para me divertir jogando videogame e ter esse contato com pessoas que também gostam de videogame, que gostam de falar de outras coisas. Hoje não vai ter jogatina, hoje eu não vou jogar nada. Hoje, o sábado de manhã é aquele dia pra gente conversar sobre as coisas da vida, então cada semana vai ser uma temática diferente. Se vocês quiserem propor temas, fiquem à vontade. O meu tempo é muito limitado nessa vida, então tudo na minha vida funciona na agenda. Então, por isso que são uns horários meio esquisitos, né? Então, tipo, eu consigo jogar das 3h30 às 5 da tarde e consigo trocar essa ideia com vocês no sábado de manhã, às 10 da manhã, até no máximo meio-dia, né? Janenpan, 98, bem-vindo! Olá, tudo bem com você? Você tá bem? Então, vamos lá. Então, alguns recadinhos aqui, né? Tipo, eu acho que eu vou fazer essa breve apresentação para depois até fazer um clipezinho cortado e deixar meio como destaque no canal, a galera saber quem sou eu, né? Eu acho que ajuda. Oh, meus Deus, Janepan, muito obrigada pelo follow, seja bem-vindo! Leodiliano, coisa fofa do meu coração. Ó, Rafa, corre atrás do Preju que o Léo, ele tá disparado como first, hein? Você tá em segundo lugar, mas a diferença tá grande. Mas 3 firsts em gameplay do Leodiliano, ele ganha a lembrancinha, ok? Eu já vou explicar pro resto da galera essa coisa da lembrancinha rapidinho, entendeu? Muito obrigada, Janepa. É Janepa? Porque fica parecendo em francês Janepa. Não tenho certeza se é. Tem Instagram para te ajudar? Tem Instagram sim, é @cuxina947, igual tá aqui no meu nome. E é assim que você me encontra no Instagram, no Twitter. E você consegue encontrar também, eu acho que o meu Facebook, não. Meu Facebook é a Cuxina Hokai, né? Meu nome é Jill. Ok, Jill. Seja bem-vinda. Bem-vindo. Agora eu estou gender confused. Se você quiser me esclarecer, eu agradeço. Mas Jill é um nome que, né? É legal porque fica ambíguo, né? Então, me apresentando rapidinho, eu sou a Cuxina, meu nome verdadeiro é Yakara, mas por muitos anos eu meio que escondi esse nome como ele é muito exótico, ele é muito diferente. Se você joga o nome Yakara no Google, você basicamente acha tudo sobre a minha vida, porque acho que no Brasil inteiro, no mundo inteiro, se nós somos 10 Yakaras, é muito.
e ácaras, assim, da minha geração, então nós somos poucas. E por eu ser formada em psicologia, eu fiz muitos trabalhos clínicos, muitos estágios em instituições de saúde mental, etc. E como eu também já tinha uma vida ativa na internet, para fazer uma certa separação dessa minha vida ativa e da minha vida profissional, eu adotei o nome de Kushina, que é sim a mãe do Naruto. Eu acho que vocês podem perceber que eu sou um pouquinho apaixonada por Naruto. Quem viu a tour das minhas estantes no YouTube, viu que eu tenho um quadro enorme de Naruto naquela parede de cá que vocês não conseguem ver aqui. E agora eu estou reunificando, digamos assim, essas minhas duas imagens, a minha imagem profissional e essa minha imagem da internet, né? Então, Yakara ou Kushina, né? Tanto que alguns alunos meus de língua japonesa me chamam de Kushina Sensei e outros me chamam de Yakara Sensei ou Ya Sensei. Ambos são válidos, é tudo a mesma pessoa, ambas são partes de mim, né? Então, eu sou formada em psicologia, sou professora de língua japonesa, faço vídeos pro YouTube nas horas vagas por pura diversão e agora estou migrando aqui para a Twitch, então talvez eu possa adicionar algum dia o termo streamer também ao meu hall de profissões. Quem sabe? Streamer por diversão, isso com certeza eu já sou há algum tempo. Vamos lá. Eu vou te seguir agora, depois me segue. Posso dar uma olhada no seu perfil, sim, Deus. A gente pode ver. Você é português, olha que legal, seja muito bem-vindo. O meu trabalho agora, no momento, eu tenho dois trabalhos, assim, que é o que me rende renda de verdade, que são as minhas aulas de língua japonesa e os meus trabalhos como coach. Então, eu sou formada em psicologia, eu tenho toda uma formação em psicologia pela USP de Ribeirão Preto, mas eu não atuo com psicologia clínica mais. Eu fechei a clínica e eu trabalho como coach, principalmente coach com relações interculturais, imigração e intercâmbio. Essas são as minhas especialidades que eu estou buscando, mas eu trabalho com life coach, né? Então, pessoas que querem coisar melhor, que, digamos assim, que querem estruturar melhor a vida, os objetivos, né? É com esse tipo de trabalho que eu presto hoje. Então, Gil, eu não posso me intitular psicóloga, porque nós temos uma questão aqui no Brasil que só pode se intitular psicólogo quem tem o número, né? Quem tem a carteirinha do Conselho Regional de Psicologia ativo. E o meu CRP, ele existe. Eu sou cadastrada no Conselho Regional de Psicologia, mas ele está desativado. Exatamente porque os trabalhos que eu estou exercendo recentemente não são obrigatórios da área da psicologia. Eu uso, obviamente, os meus conhecimentos de psicologia nas minhas aulas e nos meus serviços de coach, mas eu não posso me intitular psicóloga porque o meu CRP está inativo. Isso é uma questão assim, meramente burocrática, entendeu? Eu já vi colegas que faziam trabalhos relacionados à psicologia, mas não necessariamente em uma área que exigia um CRP ativo e ficavam se intitulando, eu sou psicólogo, e tiveram problemas com CRP. Então, para evitar esse problema com o Conselho de Psicologia, eu não sou psicóloga, eu sou formada em psicologia. É pura semântica, certo? Então ainda não é 100%. Sou 100%. Informação, sim. Em burocracia, meu CRP está desativado, só isso. Eu não tô dando dinheiro para um conselho que não faz porcaria nenhuma pela minha classe profissional. Eu não acho que o conselho tenha uma relevância de proteção da classe tão grande quanto para que vale pagar aquela grana por ano. Por isso que eu cancelei, né? Então, mesmo, por exemplo, essa regulamentação dos profissionais de coach, para mim, existe uma necessidade, eu acho que para a pessoa ser coach, ela precisava passar por uma formação, por um treinamento embasado na psicologia, tipo uma especialização, entendeu? Eu acho que o coach deveria ser uma especialização. Então, você pode ser formado em administração, ou em medicina, ou nutrição, e aí você faz uma especialização em coach, oferecido e regulamentado pelo Conselho de Psicologia, e aí sim você pode ser coach.
esse tipo de regulamentação não existe aqui no Brasil. Então, qualquer Zé Ruela pode se intitular coach, entendeu? Como eu estou oferecendo um trabalho dentro dessa metodologia, e essa metodologia não é regulamentada pelo Conselho de Psicologia, eu não tenho por que pagar o Conselho de Psicologia, sendo que ele não está me representando, ele não está defendendo os meus interesses, né? Eu tenho que competir com os Zé Ruelas que fizeram 3 dias de palestrinha de coach e agora sou coach. Problemas, entendeu? Então, por outro lado, eu não gasto o dinheiro com o conselho. Verdades inconvenientes, né? Eu ainda não sei o que vou trabalhar. Mas não, eu acho que isso, trabalho, profissão, vai muito do que a gente fala. Em japonês tem um termo que é Ikigari. O Ikigari é essa sua vocação na vida, né? Então, é a sua capacidade de conseguir juntar, são 3 ou 4 esferas de interesse, paixão, o que o mundo precisa, o que eu consigo monetizar. Então, eu acho que o trabalho, você precisa primeiro pensar essas 4 esferas e tentar encontrar as intersecções entre elas. Qual que é, o que eu tenho paixão, o que eu tenho vocação, o que eu tenho interesse e o que eu consigo monetizar. É um processo, né, é um processo tão complexo e que a maioria das pessoas fazem de uma forma tão diligente que queira ou não, virou a minha profissão, né? Parte da minha profissão, parte do meu trabalho em coach é ajudar as pessoas a encontrarem o seu Ikigari, encontrar a sua vocação na vida e como eu posso fazer com que isso seja monetizado dentro do nosso mundo, né? Então, é isso. Gente, fica à vontade para colocar comentários e perguntas, tá bom? Assim que à medida que der eu vou lendo, né? Então, realmente, agora sim, oficialmente 100% na Twitch. As lives eu vou baixar, as lives de Final Fantasy VII Remake eu vou baixar e vou subir lá no YouTube, mas simplesmente para deixar como... Paulinho Neves está assistindo a minha stream! Muito obrigada, meu bem! Muito obrigada mesmo! Seja bem-vindo! E aí, então, as lives eu vou fazer o upload delas depois no YouTube, mas elas vão ficar como não listadas, exatamente só para eu deixar guardado como arquivo. Hiroshi Uchiha! Uchiha? É o Uchiha dos Uchihas de Naruto ou é o Uchiha de alguma outra terminologia que eu não conheço? Bom dia, Hiroshi! Muito obrigada pelo follow! Muito obrigada! Então, me perdi o que eu tava falando mesmo. Agora eu estando aqui oficialmente na Twitch. Outra coisa também que me fez querer vir pra Twitch é que um dos meus melhores amigos na vida, que é o Mestre Ruia, ele tá aqui na Twitch e eu acho muito divertido essa interação que a plataforma permite, né? Da conversa ser mais direta. Eu acho que ela é mais, digamos assim, comunicativa do que o bom e velho YouTube, né? E o meu irmãozinho também tá aqui, o Paulinho Neves conhece o meu irmão, o Twitch é top, né? Não, é o Tira dos Uchihas mesmo. Bem-vindo, Tira! Pera, acho que errei meu nome. Acontece. É que ficou os 2 R's, né? Então, tipo, em português viraria Uchiha, com um R mais arrastado. Em japonês implicaria um tsu pequeno antes desse R, que no nome dos Uchihas em japonês não existe, né? Então, Uchiha. Não é assim, né? Uchiha. Beleza. Alguma coisa me diz que talvez teremos Fatal Frame. Léo, eu acho difícil. Isso também, esse é outro ponto que eu quero falar. O que acontece? Lá no YouTube, a gente já tinha uma turminha que estava me acompanhando. Eu falo que são os meus 3 mosqueteiros e os meus 10 gatinhos que estão sempre presentes. E... Pode falar um pouco de japonês? Daqui a pouco eu posso falar um pouquinho, Dio. Eu posso me apresentar em japonês para você ver como fica. E só respondendo o Léo um pouquinho. A meta que tava lá no YouTube era de quanto mesmo? Era de 10 mil inscritos, né? No YouTube, 10 mil inscritos. Eu jogava o Fatal Frame com a câmera boa. E aqui, então, eu vou criar novas metas, né? Então, a ideia é o seguinte... A primeira meta, isso até eu vou conversando com vocês e vou anotando. A primeira meta vai ser a câmera do PlayStation. Por que a câmera do PlayStation? Porque eu estou jogando muito mais no PlayStation do que no computador. Então, eu ter uma webcam
boa agora, ela vai ficar indiferente porque o Final Fantasy VII Remake tá no PlayStation, o Final Fantasy Type Zero, que é o próximo que eu quero jogar, também tá no PlayStation. Então, para vocês verem os meus reacts, no momento, o mais interessante é a câmera do PlayStation. Como que vai funcionar essa minha meta? A ideia... Ô, Jill, também tem o PlayStation 4, muito bom! Que legal, que legal. Ai, eu adoro esse console, né? E a câmera do PlayStation 4, ela tá custando em média R$ 1.200 nos sites confiáveis. Eu sei que talvez no Mercado Livre a gente possa encontrar mais em conta, mas aí a gente tem que pensar em todos os riscos. Então a ideia é o seguinte: se eu conseguir juntar R$ 400 de apoio, seja por inscrições aqui no Twitch, por donations no PicPay, donations de bits aqui na plataforma, quando eu atingir esse valor de R$ 400, eu vou comprar. Porque aí o restante do valor eu arco por conta própria. Aí vai ser um investimento meu na plataforma e menos de 50% vocês vão ter me ajudado. Então esse é o primeiro objetivo. O segundo objetivo, a ideia é a seguinte: quando eu chegar em 50 inscritos aqui, ou seja, inscrita é aquela galera que paga, né? Isso, gente, é lá pra frente, porque eu ainda nem posso monetizar, entendeu? Mas como vocês estão pedindo Fatal Frame 2, já vou contar pra vocês, então, quais são os requisitos para eu jogar esse jogo. Esse jogo é muito, né? Então, quando eu chegar em 50 inscritos, eu vou comprar uma câmera, uma webcam decente, ok? E aí eu quero uma webcam muito boa. A Monique do Resident Evil Database, que também é minha aluna de japonês, ela já me deu algumas dicas de câmera que ela e o marido dela usa. Então eu já tô de olho nos preços dessas câmeras. Quando a gente chegar em 50 inscritos, eu vou fazer esse investimento da câmera. Então, Fatal Frame, eu só vou jogar Fatal Frame 2, eu só vou pagar esse mico para vocês verem a minha cara de susto e desespero e pânico quando a gente chegar em 100 inscritos. 100. É 100. É difícil pra caralho. É os 10 mil do YouTube, entendeu? Por que eu tô colocando um objetivo tão assim? Porque, vamos ser sinceros, eu não quero jogar, eu morro de medo desse jogo. Eu vou gritar muito, eu vou dar muito trabalho, porque eu tomo muito susto, eu choro. Então vai ser vai ser um mico pro resto da humanidade. Eu sei que vocês vão fazer clipe, eu sei que vocês vão salvar, então beleza, ok? Kainan Gabriel, seja bem-vindo! Muito bom te ver, meu bem. Então, eu sou assim, eu sou professora de japonês, ok? Então tá aí, Fatal Frame 2, vai ser o Fatal Frame 2. E aí, se eu vou encontrar na Steam uma versão melhor, ou se a gente vai... Se até lá eu já tenho a placa de captura para jogar no próprio PlayStation 2, a gente vê até lá. Fatal Frame só quando chegar a 100 inscritos, não é 100 followers, não é 100 seguidores, é 100 inscritos, entendeu? Sim, eu tô colocando um negócio muito difícil, porque eu morro de medo desse jogo. Você não tem noção de quantos pesadelos eu tive com esse jogo, ok? O Rafa só sobe agora. Rafa Valente só sobe agora. Então, o Jill pediu para falar um pouco em japonês, então eu vou me apresentar em japonês, ok? Então, vamos lá. Hajimemashite, watashi wa Yakara desu. Brasil kara kimashita, Brasil kara imasu, né? Tô falando do Brasil, né? Watashi wa shinrigakusha de kochira no Twitter da streamer ni naritai desu. Até aqui, beleza, tá bom? Falei que meu nome é Yakara, eu estou falando do Brasil, eu sou psicóloga e quero me tornar uma streamer a partir de agora, ok? Beleza, então. Outra coisa também divertida que vai ter aqui no canal, que eu conversei com os meus aluninhos, eu tenho uma turminha muito, muito interessante na quarta-feira. As minhas turmas são muito divertidas, tipo, 9,9% das minhas turmas. As aulas são sempre muito, muito legais, tem uma interação muito gostosa, mas essa turminha de quarta tem um nível de criatividade, tem um nível de pergunta que é, assim, acima do mundo, né? O Kainan Gabriel tá falando que o Fatal Frame 2 só tem no PlayStation 2, mas beleza, né? Porque a ideia, Kainan, é, tipo, quando chegar, sei lá, perto de 80 inscritos, a gente vai ter uma meta intermediária aí entre a webcam e o jogar o Fatal Frame, que é a placa de captura, ok?
tem pro Wii também, né? Então, meu irmão tem o Wii. Se for o Wii normal, não o Wii U, o meu irmão tem. Então, aí, com a placa de captura, a gente pode jogar tanto do PlayStation 2 quanto do Wii. Mas aí, até lá, a gente vai conversando. Se vai ser PlayStation 2, se vai ser o Wii. Se a gente dá sorte, eles lançam um remake de Fatal Frame 2 para PlayStation 4, PlayStation 5, sei lá. Vamos ver. Gente, tem muita estrada até esse Fatal Frame 2. Relaxa. Ok? Relaxa mesmo. O que eu tava falando? Esqueci. Essa minha turminha de quarta. Sou capricorniana, sim! Como que sabe? Tem a minha data de aniversário em algum lugar aí? Então, essa turminha de quarta, como eles têm essas perguntas sempre muito divertidas e muito interessantes, já virou uma tradição nossa, o pós-aula virar uma palestrinha. Eu responder essas perguntas deles, né? Então, quarta-feira à noite, aí vai ser tipo 10 horas da noite, das 10 às 11 mais ou menos, nós vamos ter também a transmissão dessas minhas conversas sobre cultura japonesa, sobre língua japonesa. Então, são dúvidas que eles têm que são fora do material de aula, né? E aí eu vou transmitir aqui para vocês também, se vocês estiverem interessados, né? Então, quem quiser, cola aí, manda as perguntas. Então, eu vou responder as perguntas deles. Depois, se sobrar tempo, eu respondo as perguntas do chat também. Ok? Beleza. Gil também é capricorniana. Então, eu não entendo nada dessas coisas de signo. Para mim, os signos são para saber qual é o seu cavaleiro do zodíaco. Só isso, né? Ai, Rafinha, sim. Ok? E hoje a ideia, né, que é aquilo que eu tinha prometido para vocês, que eu consegui, né, foi investir um pouco mais nas minhas leituras, e eu consegui investir um pouco mais nas minhas leituras, e tá dando super certo, então eu consegui ler mais um volume de Noragami e mais um volume de Berserk, então, caraca, eu tô conseguindo fazer render. Contar para vocês também, vocês sabem, né, vai almoçar agora que já volto. Até daqui a pouco, então, Dil. Até daqui a pouco. Bom almoço. Depois conta pra gente o que você comeu. Como que é um almoço em Portugal? Depois conta pra mim. Então, outra coisa. Quem me acompanha já há mais tempo no Instagram, tudo e tal, sabe que eu tenho uma vida leitora ativa. Eu não sou a leitora mais rápida do mundo. Tô longe disso, tá bom, gente? Mas eu tenho uma vida de leitura bem ativa. Eu busco ler praticamente todos os dias, né? Só que, o que acontece? A minha leitura, ela é parte daquele meu tempo de atividades completamente livres, que não é relacionado a trabalho, que não é relacionado a nenhum projeto futuro, de trabalho futuro, que não é estudo. Então, eu tenho muitas leituras, são leituras de estudo, que eu tenho que fazer essa leitura porque eu estou estudando para alguma coisa, e eu tenho as minhas leituras livres. E esse meu tempo de leitura livre é normalmente onde eu encaixo tanto as minhas leituras de literatura de fantasia, que é o vício da minha vida, é fantasia, né? Vocês sabem, né? Vocês sabem. E os mangás. Mangás, quadrinhos, são tudo encaixado mais ou menos nesse horário, né? Normalmente, eu tenho o quê? Eu tenho 2 horas no meu dia, não necessariamente 2 horas seguidas, mas às vezes, sei lá, eu tenho 1 horinha de manhã, 1 horinha à noite. Normalmente sobram 2 horas para me dedicar a essas leituras. Só que adivinha o que eu tô fazendo com essas 2 horas livres? Eu tô jogando Final Fantasy VII. Então não tá sobrando tanto tempo quanto costumava antigamente para eu ler, por isso que o meu ritmo de leitura despencou bastante, né? Então essa semana o que eu consegui ler? Consegui ler o Noragami número 16. Olha que bonitinho. Eu adoro o Noragami, que ele tem 2 capas, né? Consegui ler o Berserk número 26, né? Gente, a pronúncia, eu acho que em português é Berserk, né? A pronúncia correta em inglês seria Berserk, né? E eu também trouxe aqui, né, que são 2 livros que eu estou lendo, então são os meus livros de cabeceira, e aí é o que eu busco encaixar. Esse daqui, ele tá na capa, mas a capa real dele é essa daqui, essa jacket, que é The Sorcery of Thorns, e tá muito, muito divertido, eu não consegui terminar ainda, espero terminar. E esse livro, na verdade, eu percebi que eu tô morrendo de dó dele, porque eu esqueci da existência dele. Desde que Final Fantasy chegou, eu não tinha pego mais nele, eu só fiquei jogando o jogo. E aí, essa semana, eu consegui avançar um pouquinho mais na leitura dele. E outra coisinha linda, maravilhosa que eu tô lendo e tô amando é esse daqui, que é o Shuna no Tabi, ou A Jornada de Shuna, né? E esse daqui é do Hayao Miyazaki, né? Então, se vocês olharem, né, bem a capa, deixa eu mostrar bem a capa para vocês,
já deixa bem claro que é Hayao Miyazaki, né, o diretor do estúdio Ghibli. E essa história, ela é fantástica e ela tem muitos elementos que depois vão virar Mononoke Hime, que depois vai virar Nausicaa, muitos elementos mesmo. Ela é muito, muito divertida. Mas também ela tá indo no ritmo bem devagar, porque como ela tá em língua japonesa, né? A minha leitura em japonês é bem mais lenta. Tipo, meu top de velocidade de leitura é em língua portuguesa, depois em língua inglesa. Em francês e japonês ainda tá bem devagar, por causa do meu domínio da língua, né? Lotus 240, bom dia, seja bem-vinda, bem-vinda, bem-vindo. Desculpa, gente, minhas questões de gênero são. Eu nunca sei. Então, eu não assumo nada. Então, vamos começar por Berserk ou Noragami? O que vocês querem começar? Vamos lá, quem responder primeiro, Berserk ou Noragami? Vamos fazer uma brincadeira em troca de follow? Como assim? Rafa já falou, falar com Berserk. Como começar com Berserk. Loki, se você quiser me explicar o que é essa brincadeira, eu agradeço, porque eu não sei o que seria uma brincadeira em troca de follow. Eu sou literalmente assim, bebezinha aqui na Twitch, eu não faço ideia dos termos, das coisas e dos comuns, ok? Normalmente quem me guia nessas histórias é o Rafa. Depois ele vem, depois ele me conta o que aconteceu, né? Vamos começar então por Berserk. Gente, Berserk realmente tá virando uma aventura de RPG muito divertida, muito interessante. E, de novo, eu volto aqui a frisar de que esse mangá é muito, muito mais do que o que fez ele famoso, que é a violência e a sexualidade exacerbada, ok? Tá presente, existe, ok? Mas ele vai muito além disso, ok? Logo está falando, você tem que fazer 10 polichinelos, aí ganha follow. Tipo, eu ficar pulando ali, que nem uma retardada? Não, desculpa. Tô afim, não. Porque aqui não é um canal pra eu fazer coisas aleatórias. Aqui é um canal pra gente conversar sobre coisas interessantes. E mesmo nas minhas lives de Final Fantasy que vão começar amanhã, a live ela é uma relação do jogo e eu trago uma análise de personagem, uma análise da língua. Então, desculpa, não tô afim de fazer polichinelos, não vou fazer polichinelos. Simples assim. Agradecida pela sugestão, de qualquer forma, ok? Então, voltando a Berserk. Aqui nós chegamos, então, no passado, no volume passado, o Guts eles estavam enfrentando os Trolls, né? Que tinham sequestrado todas as mulheres do vilarejo, e eles receberam a ajuda da bruxinha, que é muito difícil pronunciar o nome dela, é Skershi. Ah, tá vendo? Eu e as pronúncias de nome. A pronúncia do nome dela é bem estranha. Eu acho que eu precisava ver isso em katakana, porque aí eu consigo enxergar melhor como que pronuncia essa coisa. Mas a bruxinha aprendiz, ela já se mostra com um diferencial muito grande, com um domínio da magia muito interessante. Então você vê que ela é uma scholar mesmo, ela é aquela pessoa que estudou muito a magia, que ela tem um conhecimento teórico muito grande, e com todo esse conhecimento teórico ela consegue acessar todas as funções práticas da magia, ok? E graças a isso, ela tem um poder muito extraordinário. Lógico que a partir de agora nós estamos vendo esse poder dela sendo colocado a provas com criaturas muito mais exacerbadas, né? Criaturas muito mais poderosas do que todos eles, né? O desenvolvimento da Fernese foi muito bonito, ela ter essa percepção de que ela, a vida inteira, ela foi uma opressora, ela foi alguém que oprimia as pessoas muito mais fracas do que ela, e aqui, nesse momento, ela está protegendo uma pessoa mais fraca, né? A função da vida dela se tornou defender alguém mais fraca, ok? Olha, Rio, seja bem-vindo. Kainan, obrigada pelo follow. Que estranho, eu achei que o Kainan já me seguia. Kainan, Gabriel, muito obrigado. Rio, seja bem-vindo, né? Boa madrugada. Cabritada? Por que cabritada? Ai, não sei qual é a relação com os cabritos, mas tudo bem. Então, o desenvolvimento da Frenesi foi muito, muito divertido. Tá muito bonito, né? Ver a transformação dessa menina tá muito legal, porque ela tá vindo de uma
criatura extremamente soberba, extremamente arrogante, extremamente opressora, e ela tá percebendo que tudo isso que ela podia ser não era graças à própria força dela ou às conquistas dela. Era uma conquista, era coisas que porque ela era da família importante, porque o pai dela era qualquer coisa, né? Ah, o Kainan só me seguia no Twitter e no YouTube. Ai, seja muito bem-vindo aqui na Twitch também, Kainan. Muito obrigada. E ela ter essa percepção, ela vê que é o que está fazendo com que ela se mova e com que ela se mantenha viva. Então a relação dela com a casca tá muito legal. E a casca tem nela uma verdadeira protetora. Rafa tá fazendo hosting, muito obrigada! Muito obrigada mesmo, Rafinha. Aí, cabritos são bons churrascos. Ai, meus deuses. Ok, não julgo. Né? Eu já comi carne de cabrito? Eu acho que eu nunca comi. Ah, não, eu comi carne de cabrito já, assim. É bem forte, não é? É um sabor bem forte e lembra muito vagamente mais pro lado da carne de vaca, né? Enfim, voltando a Berserk. Aqui, então, quais os pontos que eu queria destacar? Primeiro, o final, principalmente, desse volume, acaba com o Guts recebendo a armadura de Berserk. E aí, finalmente, agora, no volume 26 do negócio, o autor faz uma conexão da história com um elemento dentro do título, com um elemento dentro da história, e foi fantástico, né? Aí ele traz realmente esse elemento do Berserk, que acho que, se eu não me engano, na mitologia nórdica, né? Eu acho que é um elemento presente na mitologia nórdica, na mitologia céltica e em mais alguma mitologia europeia, que eu não tô lembrando agora, né? Que é realmente alguém já tinha comentado na live passada, né? Que esse termo Berserk é desses grupos, acho que vikings ou celtas, que faziam um ritual, né, exatamente para expurgar o medo e a dor dos guerreiros antes deles irem para a batalha e eles entrarem no estado de frenesi, que eles conseguem ignorar o medo e a dor, né? E essa armadura, ela vem exatamente para dar essa condição pro Guts em um momento extremamente crítico, que ele tá muito ferido por causa da batalha anterior com a Anja, né, que aparece um dos 5 anjos, aparece lá na caverna dos Trolls, dos Vikings, né, Léo Diliano? Muito obrigada. Gil voltou, seja bem-vindo. Então, ele ter essa armadura que expurga o medo e a dor dele, obviamente, faz com que o poder dele seja muito elevado à enésima potência, porque a criatura ela já é muito poderosa e ele normalmente, né, como a própria Shieki explica, Shieki, lembrei o nome dela, Shieki explica, que é a bruxinha, que o ser humano, ele é limitado, né, para preservar a vida. Então você sente dor e medo, né, para preservar a sua vida, né? Então é como se é esse mecanismo de defesa inconsciente que te impede de seguir em frente porque a sua vida está em risco. Então, quando ele coloca a armadura de Berserk, ele tira esse elemento de proteção que dá mais poder para ele, mas pode levar ele à morte em uma velocidade muito maior, né? E aqui algumas coisas estão começando a se costurar, então a gente percebe que aquele cavaleiro negro que é uma cabeça toda de esqueleto, né, que de vez em sempre está ajudando o Guts, que era o amigo da bruxa Flora, ele tem um papel muito maior nessa história, então ele está conduzindo o Guts por um caminho que aparentemente ele mesmo já trilhou, e que isso tem o Guts ele é só uma engrenagemzinha numa cadeia de mecanismos muito maior desse mundo, né? Que é como a gente viu que foi o Griffin lá na Era de Ouro. Ele era uma engrenagem de algo muito maior que viria a ser, né? Então é legal que agora a gente está vendo o outro lado, né? A gente vê esse desenvolvimento do Cavaleiro Negro, de toda a lenda que está se criando em volta do Guts como o Cavaleiro Negro. E isso é uma engrenagemzinha que ela está começando a se conectar com algo muito maior. E aí, quando houver essa conexão, a gente vai ver tudo. Galera, quem já leu Berserk, porque eu sei que Berserk já está lá na frente, porque o autor lança um por mês, né? Um por ano, né? Acho que é um capítulo por ano, por milhões de questões familiares dele, vamos respeitar.
Por favor, cuidado com spoilers, só isso. Vamos nos manter os spoilers só até o volume do qual eu estou falando hoje, bem? Rafa tá comentando, depois coloca alguém na moderação dos comentários para ficar prestando atenção no chat, nas lives de Final Fantasy. Ô, Rafa, eu ia pedir para você de novo, que o Rafa já era meu moderador lá no YouTube. Se não for muito trabalho, eu gostaria muito que fosse você de novo moderador. E aí a gente vê como que faz, porque eu também não sei como que faz para colocar moderador aqui. Tem muita coisa, gente, que eu tô aprendendo a fazer. Então, se vocês tiverem sugestão pra eu coisar, eu sei que tem os comandos, né? Que a gente dá, sei lá, exclamação Insta e aparece no Instagram. Exclamação outra coisa, aparece, por exemplo, uma página no Facebook, alguma coisa do tipo. Tudo bem pra você? Obrigada! Clica no meu usuário depois e coloca adicionar moderação. Vamos ver se eu consigo fazer isso. Ixi, onde eu faço isso? Achei! Achei! Eu clico aqui. Aí, amigos, colocar em espera, não. O que é isso? Aqui, promover para mod. Acho que eu consegui. Vê se deu certo. Me fala se deu certo. Já tá feito. Fechou. Ok? Beleza. Acho que deu certo. Em Darban, eu não sei o que é isso, Rio. Em Darban, não faço ideia. Aí, foi! Obrigada, Rafa! Obrigada mesmo. Gente, eu tenho que agradecer muito o Rafa. Sigam o Rafa. Ele faz lives aqui muito divertidas também. Ok? Então, muito bom poder contar com você, meu bem. Muito obrigada mesmo. Então, antes do que mais, vamos continuar. A presença da armadura de Berserk também, de onde essa armadura veio e todo o potencial que ela tem ainda tá obscuro. Então eu tô vendo que é alguma coisa que vai... Nossa, que vai dar o que falar no futuro, né? Porque eu acho que não é uma armadura normal, não é uma armadura qualquer. A Bruxa Flora, ela guardou esse item por muito, muito tempo, com muito, muito cuidado. E ele foi designado ao Guts. Então, assim, a gente tem toda uma... Como eu disse, né? Tem toda uma cadeia de relação do destino, dessas coisas que tá levando lá. O que o Rio tá falando? Se alguém for inconveniente, você pode colocar em castigo com o ban. Te valorizo muito como amiga, pode contar comigo no que precisar. Eu também te valorizo muito, Rafa, você não faz ideia. Morro de saudade. Saudade das minhas idas em São Paulo pra gente comer ramen juntos. Você não faz ideia. De falar porcaria, ficar dando uns rolês na Liberdade. O Rafa, gente, vocês têm noção, a gente já se conhece há muitos anos, né? Assim, mais de internet, né? A gente se conheceu por causa do VideoQuest. E aí a gente conseguiu se encontrar pessoalmente, a gente virou muito amigo mesmo. E o Rafa tava comigo no Final Fantasy Piano Orquestra quando eu conheci o Nobuo Uematsu, né? Rafa, eu me arrependo muito que a gente não pensou na época que a gente devia ter tirado, né, uma foto com ele separado e depois pedido pra tirar junto, cara. A gente esqueceu, mas a emoção era muito grande. A gente tava muito, com o coração disparado. E o velho é muito simpático. Nossa, o Nobuo Uematsu é muito simpático, eu fui encantada por ele. O pianista também, Ken... Esqueci o nome dele. Era Ken alguma coisa. Ele também era muito simpático, mas, gente, na hora que a lenda viva tava ali na minha frente, tadinho do pianista, nem lembrei dele. Deu muito dó. Então, o Rafa realmente é uma pessoa, assim, presente na minha vida já faz muito tempo. E sempre pude contar demais com ele. Muito obrigada mesmo, Rafa. Tô deixando com vontade de comer ramen na Liberdade. Gente, força na peruca. Quando essa pandemia acabar, a gente vai comer ramen na Liberdade, eu juro. Vai acabar, um dia vai passar. Quanto mais responsáveis a gente for nesse momento, mais rápido a situação acaba. Ok? Gente, algum comentário de Berserk que vocês querem falar? A relação com os apóstolos também, ela está começando a se desenrolar. Aqui eu já tinha comentado na live passada o tanto que esses guardiões da flora parecem criaturas que saíram da cabeça do Hayao Miyazaki. Então eu me diverti muito com eles. Eu achei eles muito, muito, muito divertidos, né? E também, finalmente, eu vi aqui no canto o nome do Cavaleiro da Fernese, né? Que é o Serpico, né?
Então, o desenvolvimento do Serpico, ele ficou mais evidente no volume passado, e aqui foi mais aquele desenrolar da história, né? Então foi legal fazer a coisa realmente andar. Pessoal, algum comentário, mais algum comentário de Berserk? Mais alguma coisa de Berserk? Sério, eu espero conseguir, semana que vem eu conseguir ler mais um volume, ou até mais do que um volume, pra gente andar com a coisa, né? Ok. Tô. Vamos passar então para Noragami? Vamos conversar um pouquinho de Noragami. Noragami, então, o que está acontecendo? Gente, tá acontecendo muita coisa muito esquisita. E Noragami, ele é muito divertido porque ele tem um clima. Ele fala de umas coisas sérias, mas ele tem um clima muito leve. E eu sempre deixo ele para ler depois do Berserk, porque o Berserk é meio pesado, né? Eu fico muito deprimida de vez em quando. E aí eu deixo para ler o Noragami, e agora o Noragami resolveu pisar em umas situações um pouco sérias, né? O Rafa tá falando. Sim, pois começarei a ler ele. Eu estou adorando o volume 3. O volume 3 do Berserk ou do Noragami? Agora eu fiquei na dúvida, Rafa. Porque como tem um delay aqui do chat, eu não tô vendo. Noragami, né? Noragami é muito divertido. É muito fofo. E ele tem uma pegada de realmente trazer esse questionamento dos deuses, né? Quando a gente tem um conhecimento de mitologia japonesa, de shintoísmo, algumas coisas fazem um pouco mais de sentido, né? Por isso que eu acho que a Panini faz. É legal, é muito bom ler o glossário, né? Então, assim, a gente vê que aqui no fim tem que, olha, 1, 2, 3, 4, 5 páginas de glossário que a Panini prepara, que o editorial da Panini prepara, exatamente por causa desse conhecimento prévio que nós não temos tanto contato com a mitologia japonesa, né? Quando a gente fala da mitologia grega, a chance das pessoas terem contato é mais alta porque, quer queira ou não, a gente acaba estudando na escola, porque ela é a base da nossa sociedade europeia, né? Então, a gente tem, sim, uma raiz europeia, então a gente acaba sabendo melhor. Aqui, então, esse volume especial, ele foi basicamente batalha. Então, o que aconteceu? A Bishamonten, que é um dos 7 deuses da fortuna, e aí também é legal lembrar que esses 7 deuses da fortuna, eles foram incorporados no panteão japonês. Então, eles não eram do shintoísmo, e eles foram incorporados no shintoísmo. No volume passado, a gente conheceu também 3 deuses que eram dos Ainus, que foram incorporados. Então, eles estão ali como deuses menores, como menos importantes. E você tá vendo essas disputas políticas dentro do mundo divino. Isso é muito interessante. E a Bishamonten, na ânsia, né, no desespero de... Pretendo trazer só análise de volume. Ok, Ryu. Legal. Aí, a Bishamonten, ela, nessa ânsia de matar o usuário que é o pai do Yato, né, do nosso protagonista, ele tem um poder especial que ele meio que desperta um conhecimento nas chiques, que são as armas, né, que os deuses usam, que na verdade são espíritos especiais dos humanos, né? Despertar lembranças e conhecimentos que deveriam ficar esquecidos por causa das condições de chique, e isso faz com que as armas se tornem ayakashis, que seriam esses fantasmas ou de energias mais ruins, né? Ou seriam uma espécie de yokai. Na verdade, os ayakashis, eles são meio que uma subcategoria, né? Bom, enfim. E aí, como a Bishamonten, ela acabou perdendo uma Shiki por causa do usuário, né? A gente não sabe direito o nome dele. Ela vai atrás de uma peça abençoada que estava lacrada. E nessa ânsia dela de ir atrás dessa peça abençoada que foi lacrada, ela se torna uma rebelde contra os céus. E aí aqui fica uma coisa meio confusa, meio esquisita, porque as autoras, na verdade, elas vinham introduzindo de uma forma bem calma, bem devagar, toda essa estrutura do céu, e agora, de repente, que tudo cai em cima de todo mundo. Então, a gente começa a ver deuses muito poderosos, que nunca tinham sido citados, nunca tinham aparecido. Então, pode ficar um pouco mais confuso,
o que está acontecendo aqui, mas é a confusão que o próprio Yato ele tá, porque ele sabe que algumas entidades existem, outras ele nem sabia que existia, e outras são tão poderosas que, tipo, estão cagando para ele, né? O Rafa tá falando alguma coisa. A pergunta foi mais no sentido se você pretende trazer só análise de volumes de mangá. Não, a ideia é realmente eu comentar o que eu li na semana. Então, por exemplo, é que assim, dos livros, eu não vou conseguir terminar os livros dentro de uma semana. Então, eu não sei o quão interessante seria eu comentar partes do livro, ou só capítulos do livro, né? Não o livro como uma coisa toda, né? E não fazer um comentário da experiência completa da leitura da obra, né? Por isso que eu comentei que eu estou lendo o Sorcery of Thorns, né? E o Shuna no Tabi, que é o livro do Hayao Miyazaki, o livro ilustrado. Mas a ideia não é só mangá, não. A ideia é trazer o que eu consegui ler durante a semana. Ah, e também outra coisa, se vocês viram no YouTube os 3 vídeos da minha tour pelas minhas estantes, então vocês já sabem quais os livros eu já li. Se vocês quiserem saber também, tem o meu... Como é que fala? O meu Scoob, eu acho que é scoob.com/cuxina947. Eu acho que é esse. No Scoob, vocês encontram todos os livros que eu já li na vida, ok? Lá é onde eu deixo as minhas leituras bem organizadinhas. Tem o meu Scoob de mangá também, mas ele é separado. Tem o Scoob literatura e o Scoob mangá. O Scoob mangá faz muito tempo que eu não atualizo. Eu preciso atualizar ele antes de compartilhar. E lá no Scoob, então, vocês já sabem os livros que eu já li. Se tiver algum que vocês têm interesse que eu fale, dá a sugestão aqui no chat que a gente pode comentar. Aí a gente pode fazer os comentários sobre esses livros que já foram lidos, ok? Então, com essa... voltando para o Noragami, a Bishamonten ela é taxada como traidora dos céus, né? E aí a gente vai vendo que o poder dos céus ele é muito maior do que a gente sequer imagina. E ele vai muito além dos 7 deuses da fortuna, né? Matheus, seja bem-vindo! Mostra o muque do braço, por favor. Eu não tenho. Meu braço é, tipo, de boa. Pronto. Não tenho muito músculo, então... Quem sabe um dia. Quem sabe um dia quando eu fizer... Se um dia eu fizer o cosplay da Tifa, eu faço isso. Ok? E, então... Nessa relação da Bishamonten ser tratada como traidora, começa a gerar o princípio de um racha mesmo. Porque o próprio Yato, ele comenta que não existe um consenso no céu, que tem deuses que estão insatisfeitos com o modo que os céus estão levando as coisas, né? Estão fazendo toda essa gerência do mundo humano, né? E aí tá começando a despertar talvez uma rebeldia, né? E vai entrar algum conflito. O que eu tô louca pra ver em Noragami? Eu quero ver a Amaterasu, eu quero ver, porque os grandes deuses do shintoísmo e da mitologia japonesa ainda não apareceram. A única que foi citada é a Amaterasu, que é a regente suprema, tanto que ela é chamada de a princesa, né? Ela é a regente suprema de todos os deuses, é a Amaterasu, a deusa do sol. Ela foi citada, mas nós temos Susanoo, nós temos Tsukuyomi, nós temos Izanagi, Izanami, Izanami foi citada, né? Izanami, a gente viu Izanami quando eles foram pro Yomi, né? Quando eles foram pro mundo dos mortos. Mas Izanagi ainda não foi citado, Izanagi ainda não apareceu. Como que é essa relação, essas coisas? Então, assim, tá uma mistura muito divertida de, sei lá... nossa, não sei, é uma coisa como é que chama lá o do Neil Gaiman? Dos deuses, que tem até o seriado na Amazon. Nossa, é a Amazon que é a parceira aqui da Twitch, né? Nem tinha pensado nessa conexão. Deuses americanos. O seriado e o livro Deuses Americanos, eles trazem muito essa relação dos deuses com os humanos, de como que os deuses regem os humanos, mas os humanos que dão poderes aos deuses, né? Como que o nosso crer traz muito disso. Então, traz elementos que... Esse elemento já é citado em Okami, esse elemento é muito forte no shintoísmo e no budismo, né? E essa questão do usuário ser um cara com um bastão, né? Com um bastão budista, né? Porque o budismo e o shintoísmo, eles têm uma relação meio que se mescla e ao mesmo tempo que se atrita, né?
E isso tá sendo de uma forma muito, assim, sutil, muito lúdica, tá sendo trabalhado dentro da obra e eu tô me divertindo horrores. Tô gostando pra caramba. A Hiyori, cara, a Hiyori saiu no braço com o usuário. Foi muito legal ela usando os golpes que ela assiste de luta livre, que ela gosta. Tem um fanservice aqui da história da calcinha, mas, tipo, eu só ignorei e passei reto. Mas ver ela saindo no soco, você vê que a menina tá muito disposta realmente a ir pra cima na briga, reforça aquilo que eu já tinha falado na live passada, que eu acho que ela vai virar ou uma santa ou uma entidade, entendeu? Eu acho que ela vai se tornar alguma entidade divina mesmo. Eu acho que eles vão amarrar a coisa exatamente por aqui, né? Ai, galera gritando ali, deuses americanos, né? Depois te ajuda a organizar a descrição do canal. Abaixo do player existem os painéis onde pode configurar vai textos de tópicos diferentes. Ah, legal, obrigada, Rafa. Tá vendo, gente? O Rafa é praticamente o meu orientador aqui nessas coisas, entendeu? Ele é o meu guia espiritual. A gente vai conhece os guias aqui também, né? Gente, de mangá, foram esses os mangás que eu li. A minha leitura do Shuna no Tabi, o que eu posso comentar é que é uma leitura que ela não é para quem está começando língua japonesa. Então é isso que eu tô falando, que às vezes a galera olha e acha que é um livro infantil. Então, ele é um livro mais infanto-juvenil, dentro da língua japonesa, por exemplo, mas ele é escrito de uma forma extremamente poética. Então, ele usa algumas estruturas que, para quem é nativo, tá de boa, é interessante, é novo, né? Mas para quem não é, fica um pouco confuso. Então, eu não recomendo para quem é iniciante na língua japonesa. Mas se você já tem um nível ali intermediário para avançado, entre intermediário e avançado, cara, fica de cara, porque a história é muito divertida. E tá muito bonito mesmo, muito bem feito. E ficar achando os elementos que depois vão virar as obras do Hayao Miyazaki também é fantástico. Esse livro aqui, do Sorcery of Thorns, na verdade, é um livro que eu comprei por causa da capa. Eu vi essa capa, e essa capa é de uma artista que eu amo, que é a Caroline de Benoit, né? O pseudônimo dela é Charlie Bowalter, né? Charlie Bowalter, mas é a Caroline de Benoit, é a Coco, né? Ela é francesa, na verdade, e eu acho que esse Charlie aqui é o pseudônimo dela para os Estados Unidos, alguma coisa assim. E eu comprei por causa da capa e eu tô adorando. Eu tô adorando. A história de uma menina órfã que foi acolhida numa biblioteca de magia, né? Numa biblioteca de livros mágicos. E ela estava sendo treinada para ser uma aprendiz, né? Que toma conta e gerencia esses livros mágicos, né? Porque como a magia ela é uma coisa restrita, ela é uma coisa muito difícil de ser controlada, muitos livros de magias pesadas, etc., o próprio livro às vezes pode ficar louco e fazer umas magias muito doidas. E ela estava passando por esse treinamento quando a praticamente mãe dela, né, a mãe adotiva dela, que era diretora da biblioteca, é assassinada e ela é acusada de ser assassina. Então vai ser todo o desenvolvimento dessa menina indo conhecer os magos, essa coisa da magia, da feitiçaria, e ao mesmo tempo tentar provar a sua inocência, né? Que ela era inocente dessa morte. Então, muito. Eu tô no começo ainda, não cheguei nem na metade. Como eu disse, gente, Final Fantasy ocupou toda a minha vida e agora, tadinho, tá sobrando pouco tempo pro resto. Mas devagarzinho eu vou acertando. Galera, mais alguma pergunta, mais algum comentário? Porque, nossa, olha, já foi 1h30. Caiu, peraí. Ai, caramba. Ai, que dó! Ai, caiu dentro do lixo, ainda bem que não sujou. Ai, que susto! Gente, é assim as minhas lives, acontece alguma catástrofe. Ai, que dó, tadinho, justo do Hayao Miyazaki, desculpa, você tá bem? Você não sujou não, né? Não, você tá bem, ai que bom. Ai que bom, tadinho, deixar ele até aqui, do meu ladinho, porque senão ele vai ficar triste. Quem sabe fazer ao vivo, ou não, né? Ou não, ou caga ao vivo, né? Ai, gente. Nossa, da hora do primeiro clipe. Eu sabia que vocês iam fazer. Eu sabia que vocês iam se divertir mais na Twitch pra pegar esse tipo de palhaçada que eu faço, né? Enfim. Gente, praticamente 1h30 de live. Eu sei que vocês vão clipar depois, não tenho dúvida.
Tadinho do meu livro. Não tinha dúvida que vocês iam fazer isso, né? Galera, vamos ver se tem algum canal legal. Alguém tem uma sugestão de um canal divertido, algum canal legal pra gente fazer uma rede maneira, uma rede marota? Porque eu quero tentar fazer uma rede. Eu nunca fiz rede, né? Mas os canais que eu sigo, tá todo mundo offline. O Caneda não tá jogando hoje. Eu tinha esperança do Caneda tá jogando hoje pra gente poder fazer uma rede pra ele. Kisame, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Muito obrigada pelo follow. O que mais? O Rafa tá falando que do que ele segue, o Ningo Pen tá fazendo live agora. Droga de teclado? Tá escrito errado? Rafa, me passa o nome certo. Ah, ninguém tá fazendo. Eu achei que era Ningo Pen, era o nome do coisa, né? Tem uma mocinha que é a Vanessa R. Gamer, que ela tá jogando Detroit Become Human, né? Eu não. Eu sei que ela é da comunidade do Resident Evil Database, que é da minha aluna, né? O que vocês acham? Vamos passar lá um pouquinho? Ah, é verdade, Kainan, eu tô te devendo. Não acabou a live ainda não, volta. Eu tô devendo pro Kainan essa resposta e eu fiquei de dar essa resposta hoje. Volta tudo, cancela rede, cancela tudo, volta lá. O Kainan fez essa pergunta semana passada e eu só vi a pergunta depois que eu finalizei a live. Mil perdões. Hoje ela sai. O Kainan, ele tá na dúvida da história do Gin no Sade, que é um mangá, né? O mangá em si eu não conheço, mas ele fala sobre o fato de que as meninas não gostam do primeiro filho homem da família. Por que isso? Kainan, o que acontece? Dentro da tradição japonesa, hoje em dia, Japão moderno, pós recuperação econômica, etc e tal, isso é um pouco menos forte, entendeu? Mas ainda existe essa ideia no imaginário, nessa coisa assim da tradição japonesa. Então, uma família tradicional japonesa costuma ter esse hábito. O que acontece? O primeiro filho homem da família, ele é meio que o responsável pela família. Ele tem aquela carga de que ele vai se tornar o patriarca da família, ele vai vir a ser o grande coordenador da família, né? Então, todo anime, mangá que tem essa relação de família extensa, você vê que mesmo as famílias, aqueles primos muito distantes, eles costumam recorrer a esse patriarca das famílias tradicionais. Isso nas famílias tradicionais, tá, gente? Hoje em dia é uma coisa relativamente rara. E aí, o que acontece? Pelo filho mais velho da família já ter implícita essa responsabilidade de assumir o cuidado da família toda, a esposa, a pessoa que vira a ser esposa, a mulher que vira a ser esposa desse cara, ela vai se tornar a matriarca, né? E o que acontece? Uma das responsabilidades da esposa é cuidar dos sogros, ok? Então é como se ela tivesse... A pessoa que se casa com o primeiro filho homem, ela meio que abandona... A mulher abandona a família de origem dela porque ela vai se dedicar à família do marido. Ela passa a ser a responsável pela família do marido. E isso principalmente no cuidado dos sogros, ok? A gente tem que lembrar que Japão ainda tem, né? Que não disse, é uma coisa tradicional que tá caindo em desuso, mas ainda existe no imaginário coletivo, ainda existe nessas coisas de tradição japonesa, né? Então, por que as meninas acabam não gostando, não querendo se relacionar com o primeiro homem? Porque o filho mais velho de uma família. Porque já fica implícito que vai ser responsabilidade dela cuidar dos sogros. Isso já vai ser, já vem no pacote, entendeu? Então, ninguém tá muito afim de assumir uma responsabilidade dessa, ainda mais se você não se dá super bem com seus sogros, né? Então, vira a sua responsabilidade o bem-estar. Por exemplo, se o sogro ou a sogra fica doente, é a esposa do primeiro filho que tem a responsabilidade maior de estar lá na frente cuidando, de ir para o hospital, essas coisas, entendeu? Então, é uma responsabilidade que acaba caindo em cima da esposa do primeiro filho. Essa questão, como eu disse, essa tradição ela vem caindo em desuso, né? A galera tá cada vez mais se fechando em núcleos familiares, pai, mãe, filhos, e os pais que se virem e são abandonados em asilos e coisas do tipo, né?
mas ela ainda existe um pouco no trabalho coletivo. Paulinho Neves, voltei, tava fazendo os trabalhos da escola. Escola em primeiro lugar, hein? A live, qualquer coisa, depois você vê. Quando der, você assiste. Escola em primeiro lugar, todo mundo, hein? E o Rafael tá falando, se me permite complementar essa informação, essa tradição se originou no período Heian, muito obrigada, no auge da era imperial do Japão. Realmente, o período Heian foi esse top, digamos assim, foi o que o Rafa falou, que foi o auge da era imperial. Então, foi o auge do Império Japonês, o imperador estava no poder, o Shogun estava subjugado a ele e obedecia tudo e tal. E daí começou a ter toda essa coisa do que é a tradição japonesa, o que é a cultura do Império Japonês, e começou a nascer esse tipo de tradição, né? Essa foi uma delas, né? E por isso que ainda tem essa coisa de, aquele cara é o primeiro homem da família, significa que eu vou ter que assumir toda uma carga de responsabilidade que a maioria das, né, tipo, as pessoas nem sempre estão dispostas a assumir esse tipo de coisa, né? Ok? Rafael comentando, né, que a classe samurai se originou exatamente nessa época do período Heian, né? Basicamente, muita coisa, quase tudo que a gente pensa em cultura tradicional japonesa tem um pezinho no período Heian. Quase tudo que hoje eu falo, nossa, isso aí é cultura tradicional japonesa, nossa, isso aí é tipo... Tem um pé no período Heian, pode saber, porque foi realmente esse apogeu do império, que o imperador tava com a faca e o queijo na mão, e aí a galera, a aristocracia, né, tava muito poderosa, um período de muita prosperidade no Japão, econômica, social, sem muitas guerras, né, já tinha consolidado a unificação do império, então a galera tava fazendo muita coisa. O Kainan Gabriel tá falando em samurai, comprei o livro do Musashi, espero que seja bom. Eu li os dois, o volume 1 e o volume 2. Qual edição que você comprou, Kainan? Você comprou aquela de 3 volumes ou de 2? A minha, vocês olham aqui na minha estante, né? Dá pra ver o Musashi aqui nesse cantinho, o amarelinho e o azul. Esse livro é fantástico. Ele traz uma perspectiva histórica interessante com uma imaginação do autor, que ele é um romance, mas é um romance com uma pesquisa histórica legal. Então, tem pouca coisa ali que você fala, não, tipo, ignora isso aí, foi só romantizado. E a gente consegue perceber legal onde que o autor está romantizando e onde que ele está trazendo um aspecto histórico. O primeiro, né? É difícil carregar aquilo porque é um tijolo gigante, mas é um livro delicioso, delicioso mesmo. Eu amei Musashi, amei muito. Eu preciso ler o livro dos Cinco Anéis falando nisso, porque ainda não li, que é o livro que o próprio Musashi escreveu, né? Eu preciso ler o livro do Musashi ainda, todo mundo me recomenda. Super recomendo também, Rafa. Você, então? Como que você ainda não leu Musashi, coração? Né? E o Léo fez o clipe. O Léo fez o clipe! Vou deixar no lado do mangá de Vagabond. Legal, porque o mangá de Vagabond, ele bebe muito do Musashi e do Yoshikawa. É Yoshikawa, né, o autor? Yoji Yoshikawa, se eu não me engano. Se eu não me engano, posso estar falando errado, tá, gente? Ok? Respondido, Kainan. Deu pra entender melhor? Desculpa, quase ter esquecido. Perdão mesmo. Perdão mesmo. Vamos ver se alguém entrou? Vamos ver se alguém tá fazendo alguma coisinha bonitinha. O que mais? Hoje, realmente, não tem... Da galera que eu sigo, esse horário não tem ninguém online, então não dá pra fazer rede pra ninguém. Ai, que triste, né? Mas, tá valendo. Sengoku. Período Sengoku. Outras prioridades. Estou estudando muito o período Sengoku. Entendi, Rafa. Sim, mas aí, quando der, encaixa o Musashi, que vale super a pena. Eu acho que vale super a pena. Entendeu? Certo? Primeiro clipe da Twitch. É o meu primeiro clipe da Twitch, Léo, ó. Ó. Obrigada, Léo. Você tá... E lógico, a primeira live, assim, oficial de mudança total pra Twitch, eu tinha que dar uma gafe, né, gente? Obviamente, né? Então, certo. Lembrando, então, gente, os objetivos aqui. Pro Fatal Frame 2... 100 inscritos. Eu falei, tô sendo ambiciosa porque eu tenho medo desse jogo. Sou medrosa, sou cagona. 50 inscritos, a gente compra uma câmera top. Eu compro uma câmera top aqui pro canal. E a PS Cam vão ser R$400 de arrecadação. Seja por donations aqui
na web, aqui na Twitch, seja pelo PicPay. Depois eu não sei se eu passo o PicPay, não sei, não sei, gente, eu sem graça de passar essas coisas, mas quem quiser fazer donation para me ajudar de qualquer valor, entendeu? Quando a gente chegar nesse valor dos R$ 400, eu arco com o restante dos custos e compro a PlayStation Camera, e aí a gente vai ter os meus reacts tanto no... Se a gente conseguir atingir esse objetivo antes de eu terminar o Final Fantasy VII, e se não, no que eu estiver jogando no PlayStation depois, né? Amanhã tem a live do Final Fantasy VII, aí sim, oficialmente, a primeira live do Final Fantasy VII Remake aqui na Twitch. E, gente, olha, vai ser cronometrado, porque 4 horas começa a live do Mestre Ruia, e ele vai jogar Final Fantasy 1 a pedido meu. Então, a gente vai fazer, vamos tudo migrar lá para assistir Final Fantasy 1. Final Fantasy 1, 2, 3 e 4 são os que eu tô deixando bem mais pro fim da lista, mas é bem capaz que o Mestre Ruia jogue eles antes de mim. Então eu quero muito acompanhar a live dele, porque a minha ideia de jogar Final Fantasy não é ser na sequência. Ele quer jogar na sequência. O Mestre Ruia vai jogar na sequência. Então ele vai começar do 1 e vai subindo até, né, onde der. E eu não. Eu tô começando no 7 Remake, né? Eu terminei o 8, eu já tinha jogado o 7 lá atrás, já joguei um pouquinho do 9, já joguei um pouquinho do 6, já joguei um pouquinho do 10, já joguei um pouquinho do 12. Então a ideia é ir jogando à medida que eles estarem disponíveis para mim. 7 Remake, depois o Type Zero, que já tá comprado pro PlayStation 4. Depois a ideia seria ou o 10 Remake, o 10 Remaster, ou aí a gente vai pensando, entendeu? Quando chegar as coisas, a gente vai pensando. O 10 também, eu acho que a minha amiga Naru, ela tem o 10 Remaster. 10 e o 10.2, então talvez eu peça emprestado para ela. O 13 com certeza também já tá na lista, ele vai entrar logo. E aí a gente atingindo o objetivo da placa de captura, que eu ainda não sei aonde que eu vou colocar o objetivo da placa de captura, porque às vezes eu tenho que dar uma adiantada nele, porque sei lá, se eu esgoto os jogos que eu tenho, os Final Fantasies do PlayStation 4, que dá para jogar no PlayStation 4, aí eu preciso migrar para a placa de captura, se não tiver na Steam, né? Mas, por exemplo, o 9 tem na Steam, então dá pra gente deixar essa placa de captura um pouquinho mais para frente, né? Então, a ideia é essa, ok? Certo, gente? Olha, um grande beijo para todo mundo. Hoje eu acho que não vamos fazer raid, porque não tem canal que eu conheço. Eu tô com medo de mandar da gente fazer uma raid, por exemplo, pra Vanessa, porque eu não conheço bem o canal dela. Eu sei só que ela também é da comunidade do Resident Evil Database, mas eu acho chato, né, fazer uma raid, sendo que eu não conheço nada do canal. O que vocês acham? Rafa, o que você acha? Vamos fazer uma raid pra Vanessa ou deixa quieto e vamos... A gente só encerra mesmo. Preciso aprender a colocar música. Eu sei que tem como colocar música, né? Então... Gente, vocês me deixaram no vácuo? Eu tô com os grilinhos? Ó, o Rio falou, deixa pra próxima. Léo, o que você acha? Rafa, Léo, Rafa, Kainan também tava aí. O que você acha? Vamos dar uma passadinha rápida lá na menina conhecer? Paulinho Neves também tava por aí. Deixa eu ver aqui um trem. E assim, eu nem sei como que faz raid, né? Então pode ser que o treco dê muito, muito errado. Né? Esse vídeo está indisponível? Por que está indisponível? Eu não cancelei minha... Não, ainda não acabei a minha live. Pode ser? Vamos conhecer então a Vanessa? Vamos descobrir então... vamos lá, ela tá jogando Detroit Become Humans. Parece ser uma coisa legal. Agora, como que eu faço isso? Como que eu faço isso? Eu não sei fazer isso. Ocultar usuários de configurações de chat. Gente, como é que eu faço? Eu sei que tem um jeito, só não sei qual é. É exclamação raid, e aí eu... raid é o nome do canal? Então vamos lá. Raid. Aí é tudo junto, né? Vanessa R Gamer DR. Vamos ver se funciona. Pode ser que dê muito errado. Eu não sei se deu certo. Eu acho que não deu certo, não. É separado?
Ah, então eu faço... Tá, peraí. Eu pego aqui do jeito que eu escrevi. Ah, é barra rede. Ah, entendi. Então vamos lá. Rede. Ah, entre chaves eu coloco... Não, tá funcionando não. Peraí, vamos ver. R Gamer BR. Foi. Usuário inválido. Ele não aceitou porque, mas eu escrevi certinho. Deixa eu ver. Não, não é assim também não. Eu vou conseguir. Eu juro pra vocês que eu vou conseguir. Fica comigo. Junta aqui. Junta aqui. Vem comigo, gente. Vem comigo, galera. Vem comigo que dá certo. Eu quero acreditar que vai dar certo. O nome tem que ser separado depois do barra rede. Tá, sem as chaves, né? Um ano depois, 2 horas depois, inválido de novo. Mas, gente, Vanessa R. Gamer BR. Não é? E assim? Eu vou dar Ctrl C, Ctrl V no nome da menina pra ver se assim vai. Mas que coisa! Mas que trem! Mas que trem! Ah, deu certo? Deu certo agora! Agora foi! Eu tava digitando alguma coisa errada. Vamos lá, gente.